Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem aí, pessoal? Oi, Conceição. Oi, Lu. Oi, Cats. Oi, Virgínia, Ju. A pessoa estava esperando mesmo, né? Que delícia, né? Que gostoso, seu João. Oi, Li, Marlene, Natália. Oi, mãe, que gostoso. Ah, Dani, linda. Boa noite. Obrigada, Conceição. Olha, eu queria dizer que a gente está muito feliz, posso falar por nós dois. Tá sendo um momento muito especial pra gente. Acho que quem acompanha a gente aqui nas lives sabe que a gente começou esse projeto super sem querer, sem nem imaginar que viraria um projeto, né? E oi, Dalva, seja bem-vinda. E então é uma alegria muito grande. Eu queria estar aqui nesse primeiro momento para agradecer muito a todos vocês, porque talvez vocês não imaginem, mas esse processo todo vivido aqui me transformou bastante mesmo. Me trouxe um novo jeito de olhar para as oportunidades de fala e me deu muita vontade de trazer pessoas para compartilharem desse momento especial que é o tempo de fala, né? Que é a escuta do outro, que é quando a gente vê as pessoas juntas por um mesmo propósito, com o desejo de trazer conteúdo, de ajudar mesmo a vida, né, de outras pessoas. E, então eu queria agradecer a todos vocês por todo esse carinho e a gente segue junto nessa delícia que é, né? Sempre que a gente está com algum convidado aqui, a gente se sente em casa com a pessoa e também se sente em casa com vocês, né? Então é muito, muito bom. E queria fazer um agradecimento especial ao Aquiles, que está aqui comigo hoje, dividindo essa telinha, sentado aqui colado em mim. Queria agradecer pela pessoa que ele é, pelo ser humano que ele é em todos os sentidos, e em específico por todo esse processo que a gente vai comentar hoje, essa nossa vida juntos, também nessa transformação que o Theta Healing oferece pra gente. Então eu queria agradecer demais por tanta beleza, por tanta delicadeza, por tanta doçura, que acho que isso aí define muito do Aquiles. Então eu queria compartilhar com vocês que esse ser humano aqui é fora de série. E fazer aqui o meu agradecimento. Então acho que eu começo a live assim, dizendo que eu estou muito feliz de estar com vocês, muito feliz de estar com a Aquiles aqui. Para mim também é muito especial estar aqui. Eu acho que eu acompanhei muito de perto todo o seu processo de mudança. Enfim, a gente está sempre em processo de mudança, mas acho que esse em especial foi um marco, assim, foi uma coisa muito grande. E ter acompanhado as lives, o que aquela primeira live despretensiosa, né, se transformou num projeto, e como foi uma coisa gostosa, assim, de pensar, poxa, quem chamar, você me contando, pensou em fulano, e você contando o que a pessoa faz, assim, então saber isso, já saber antes, assim, vamos dizer, né, participar disso, e aí ver a live acontecendo, as lives, né, que aconteceram, e assim, uma coisa muito linda, muito rica, com muita gente, e acho que isso foi virando, foi crescendo,
e parece uma grande família. A hora que você começou a falar das pessoas entrando, oi fulano, oi não sei quem e tal, parecia tipo assim, não, faz parte, estamos todos juntos, né? Com certeza. E é isso, a partir disso surgiu a ideia do YouTube, né, do canal do YouTube, desde o começo que o Aquiles fala para mim, uma hora você vai ter que disponibilizar essas lives para não precisar só do canal do Instagram para as pessoas que falaram, né, que trouxeram o seu amor aqui, a sua entrega, né, nesses momentos, para elas poderem também passar adiante, né, todo esse conteúdo que elas trouxeram e tal. E eu demorei para conseguir organizar tudo, né, mas acho que foi um processo rico também, né. E aí queria explicar para vocês que hoje, na hora do almoço, a gente descobriu que o YouTube, quando a gente vai fazer uma live, a primeira live, ele demora 24 horas para liberar, para acontecer a live. Então, por isso a gente não conseguiu fazer a live simultânea que tinha sido pedida para mim. Ai. Mas depois a gente posta, né? Não vai ficar no canal. Depois a gente posta lá também. E é isso, esse canal é nosso. Vocês veem que vocês estão em tudo, né? Repara bem, que os vídeos que eu gravo são vídeos que vocês compartilham comigo. As lives, vocês estão junto comigo. Os meus processos de transformação sempre partem de alguma fala de alguém especial, né? Então vocês estão em tudo. Então isso é uma coisa que eu queria dizer que é real mesmo, de todo o meu coração. E isso é especial mesmo. Falei muito, né? Não. Já comecei falando. Uma não, traca. Pode falar. Hoje você vai brilhar. Tô brilhando já aqui, gente. Olha o meu brilho. Não, mentira. Bom, eu trouxe aqui uma colinha pra gente não esquecer de falar nada. Eu acho que o Theta Healing é um assunto lindo, rico, é uma abordagem extremamente inteligente, que traz sempre as perspectivas mais amorosas sobre as nossas questões, né? As nossas, às vezes, limitações, as nossas dificuldades. E então, a gente vai trazer para esse momento esclarecimentos a respeito do Theta Healing. Vamos falar sobre esse curso, que é uma paixão para mim, que eu não posso viver sem compartilhar isso, sem passar isso adiante. Acho que é uma obrigação, né? Pelo menos eu sinto assim, quando a gente conhece uma coisa que é muito, muito boa, a gente acho que tem obrigação mesmo de compartilhar, é assim que eu sinto. Então tem uma paciente minha que falou esses dias, você parece um balcão de informações, porque ela falou assim pra mim, você teria alguém pra me indicar pra higienizar um tapete? Eu falei, tenho. Você teria alguém pra colocar persiana? Eu falei, tenho, vou pegar com a minha mãe. Então assim, por quê? Porque quando a gente tem uma pessoa que a gente confia, que a gente pode recomendar, por que não? Quando tem uma técnica que é muito, muito, muito linda, por que não? Né? Então eu postei, não sei se foi no vídeo que eu falei, ou se foi num dos textos que eu escrevi sobre o Theta Healing, dizendo para vocês, olha, se vocês sentirem que isso aqui pode cair como uma luva para a pessoa, encaminhem com amor. Mas eu não tô dizendo no sentido marqueteiro mesmo. Eu até brinquei esses dias com a Amanda. Falei, não é o pessoal do marketing falando. Porque aqui a gente tá sendo tudo, né? O pessoal da criação, do marketing, das finanças. A gente tá fazendo tudo junto, né? E aí eu disse pra ela, não é o pessoal do marketing falando. É realmente o desejo de compartilhar algo que é muito, muito rico. Seja uma indicação, seja uma recomendação, né? De qualquer que seja a coisa, mas que a gente faça com critério, que a gente faça com amor, né? Então acho que o Theta Healing entra
nesse rol, assim, para mim. Então, a vontade de dar o curso partiu do benefício que causou em mim, da transformação que causou em mim. E acho que esse é talvez um compromisso mesmo, né, de vida que eu tenho. Então, acho que a gente pensou em começar falando desse meu processo, né? De como foi que eu mergulhei no Theta Healing. Foi por uma indicação. Eu tenho uma grande amiga, uma pessoa muito querida para mim, que foi minha aluna na faculdade, a Fernanda. E a Fer disse assim para mim: Lígia, eu acho que você devia conhecer e fazer esse curso. E me mandou o flyer do curso. Quando eu li o descritivo do que esse curso ensinava, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Porque eu tinha um desejo muito grande de aprender aquilo que estava escrito na descrição. E eu falei, caramba, tudo condensado, né, num curso só. E aí escrevi para minha primeira instrutora, perguntando para ela, é isso mesmo? Acho que ela falou, meu Deus do céu, essa moça... Enfim, eu falei, é isso mesmo? Você vai ensinar tudo isso? E ela falou, Lígia, faça o curso. É muito mais do que dá pra gente escrever num flyer. E eu falei, nossa, que legal, né? E realmente, fui fazer o curso e não parei mais, né? Porque o curso do Theta Healing são 18 cursos, tá aumentando, né? Devagarzinho. A Vaiana Steibel, que é quem canaliza os cursos e traz os cursos, né, para serem ministrados, ela aos poucos vai trazendo mais conteúdos, né, mais riqueza ainda. E então você faz o primeiro curso e tem uma sequência dos primeiros 3, 4 cursos são numa ordem fixa e depois abre que nem um guarda-chuvão e você pode fazer outros cursos que você tem afinidade com o tema, né? Então, eu não entrei no Theta Healing imaginando que fosse um processo de autoconhecimento, ponto. Não foi a minha situação. Por quê? Isso que eu queria explicar. Dentro da fisioterapia, eu sempre busquei técnicas que faziam a avaliação de forma a identificar a causa das dores das pessoas, né? A causa dos problemas das pessoas. E não ficar tratando em cima da consequência. Porque, como eu sempre falo, muitas vezes aonde está doendo nem é a região que precisa ser mexida. Às vezes a pessoa tem um bloqueio em outra área e aquela área que aparece, onde aparece a dor, é a área de sobrecarga. Então, nem sempre a gente vai precisar fazer manobra onde dói. Então, eu sempre tive e sempre busquei a linha de raciocínio clínico para identificar tudo isso. Então, todo o meu estudo, a partir da fisioterapia, a partir da terapia manual, foi buscando identificar a causa. E aí eu fui, conectando com outros conteúdos, né? Então, participei durante muitos anos de constelações familiares por amar o processo. Tive grandes professores, grandes mestres, que são as pessoas que me ensinaram o encantamento que a gente tem vendo um processo de constelação. Fui estudar consciência sistêmica, fui estudar, enfim, várias abordagens que faziam com que eu conseguisse acessar além do corpo, que era o meu principal objetivo, porque eu percebia que nem sempre as dores tinham a causa nem no local da dor mesmo e nem no corpo da pessoa. Então, a ideia sempre foi ampliar esse olhar e trazer mais perspectivas. Então, fui estudar psicossomática, por exemplo, na intenção de entender o que cada área do corpo representa, né? E como que a gente aborda isso. Só que o Theta Healing veio de um jeito sistematizando tudo isso. Então, tudo aquilo que eu achava que eu ia ter que criar uma forma de elaborar, veio sistematizado. Então,
eu só posso agradecer aquele encaminhamento da Fernanda. Por isso eu tô sugerindo para vocês, gente, porque faz toda a diferença. É a diferença entre um profissional acessar uma outra abordagem ou não, né? Porque muitas vezes a gente nem conhece aquele trabalho. Adoro ver corações subindo aqui, ó. Gente, pode mandar coração, não tem problema. Eu não vou ficar chateada. Pode mandar coração, pode enviar, clica no aviãozinho, tudo isso aí. Pessoal do marketing. Mas, falando sério, o Theta Healing fez uma grande transformação na minha vida desde esse primeiro curso. E o Theta Healing fala uma coisa que chama manifestação. Eu nem sabia o que era quando eu fui fazer o curso. E, na verdade, a minha mãe sempre me ensinou isso aí. Minha mãe dizia assim, tenha um caderninho e escreva no seu caderninho tudo aquilo que você deseja. Todos os teus sonhos, as tuas metas. Mal podia eu saber que isso tinha um valor tão grande, que era de uma riqueza tão grande, eu achando que era uma coisa simples, mas é a diferença entre a gente poder realmente alcançar, né? Organizar o nosso sistema para fazer a força que precisa para chegar nesse objetivo, né? Então, eu só posso agradecer minha mãe também, que começou a me ensinar o Theta Healing muito antes, né? E aí eu fiz esse primeiro curso, que é o DNA Básico, que é esse curso que eu vou oferecer nessa semana, né, na quinta-feira. E o que é o Theta Healing? Falando de maneira super simplificada, né? Se a gente for separar a palavra Theta Healing, o Theta vem da onda Theta, né? Tem várias frequências de onda, e o Healing, que é esse processo de cura. Só que a gente usa esse termo, né, cura, porque falta vocabulário em português para dizer exatamente o que seria o processo de melhora, o processo de fortalecimento da pessoa, o processo de restabelecimento das forças para que ela possa enfrentar os processos que ela tem que enfrentar, né? Então, uma coisa linda do Theta Healing é, por exemplo, que sempre o cliente ou o paciente tem que dar o aceite, se ele quer ou não quer aquela transformação. Então, é uma lei inviolável que a gente tem que respeitar no Theta Healing, que é o livre-arbítrio. Então, a gente vai perguntar para o paciente, você gostaria de saber como é? Você gostaria que eu fizesse tal comando? Você gostaria de saber que é possível, que está disponível? E se a pessoa disser sim, ela vai acessar, ela vai ativar todas as células do corpo dela, toda a energia dela em prol daquilo. E se ela disser não, tá tudo ok. Não tem julgamento, né? Então, o objetivo do Theta Healing é alcançar uma expansão de consciência que faça com que a pessoa se conecte com o sagrado que existe dentro dela, onde estão as respostas mais potentes, e aí a partir dessas respostas que ela consiga acessar novas perspectivas e olhar para os problemas que ela já tem há tanto tempo e que ela tenta lidar com aquilo há tanto tempo e muitas vezes está empacada naquilo, quem nunca, né? E olhar por uma perspectiva diferente e acessar um novo caminho, sabe? Isa, beijo. Então, é um processo de autoconhecimento, porque nesse curso a gente trabalha muito com a autoobservação. Então é riquíssimo, é como se a gente fizesse uma imersão na gente mesmo, né? De conhecer a nossa família, de conhecer a nossa vida, de perceber quais são as motivações que a gente tem para ser como a gente é e como que a gente pode mudar aquilo que a gente não quer mais, aquilo que não faz mais sentido, sem desrespeitar ninguém, sem que aquilo seja uma desonra, sem que isso precise ferir a nossa convivência, né? Ao contrário, trazendo um benefício para todos. Então, quando eu digo lá naquele outro vídeo,
que a sua luz seja um convite para que outras potências luminosas se acendam também. Acho que é disso que se trata. Então, é um processo de autoconhecimento riquíssimo, e que a partir do autoconhecimento, com leveza e graça, obrigada, Gabriel, a partir dessa leveza, dessa amorosidade nesse acesso, a gente consegue transmutar a nossa realidade, né? Então, quando a gente muda, parece que tudo muda. É disso que a gente está falando. Não é de milagre, não é de cura no sentido pejorativo, sabe? É no sentido da potência de cada um assumir a responsabilidade pela sua própria vida e, a partir de assumir a responsabilidade, saber que você está se colocando numa determinada situação e que se você se coloca e você não quer mais estar ali, você pode se tirar daquela situação. Então, olhar para as nossas raízes e entender que cada um fez o melhor que pôde com aquilo que tinha. Mas hoje a gente pode ser mais feliz. Hoje a gente pode dar mais passos, né? Então, desfazer laços sem gerar um nó, exatamente. E, na verdade, eu diria que a gente desfaz os nós mantendo os laços. Não sei se faz sentido, Pri, mas eu diria dessa maneira, porque as amarras é que a gente vai desfazer, né? As amarras energéticas que a gente vai carregando e a gente vai manter os laços de amor, os laços de pertencimento, os laços que são naturais da nossa vida, né? E acho que é isso. Falei muito. E eu queria pedir pro Aquiles contar para vocês como é que foi a entrada dele no Theta Healing. Porque eu compartilhei com vocês que a gente tentou gravar um vídeo, gente. Vocês viram que situação a gente passou ali, tendo um ataque de riso, moto passando, teve de um tudo, né? Derrubei o celular. Então a gente não conseguiu fazer realmente um vídeo, que não deu tempo. Mas eu queria que o Aquiles contasse como foi a entrada dele no Theta Healing. Por favor. Claro. Ajeitando aqui. Então, bom, primeiro, assim, eu acho que você conseguiu sintetizar, né? Que é uma coisa bem mais ampla, mas sintetizar a ideia, né, do Theta Healing como uma ideia mais amorosa mesmo. A conexão, no fim, é com o amor, né? Que é a conexão que acho que todo mundo quer, deseja, né? É a conexão com o amor e nada mais... Não existe poder maior do que o poder do amor, mais transformador, né? E para mim, assim, né, voltando um pouquinho, né, antes do Theta Healing, eu conheci você, né? Então, eu também tem um outro ponto. Mas, assim, eu sempre, desde muito novo, me interessei pelo autoconhecimento, pela observação, por questionar as coisas. Também, desde muito novo, apareceu já algo que apontava para a área das artes, né? E para mim a arte sempre teve um poder muito grande, né? De expressão. Sempre me chamou a atenção, né? Algo que, não só pelo belo, né? Mas pela concepção das coisas artísticas, né? A pessoa parar, observar e reproduzir uma determinada cena quando ela pinta um quadro ou uma composição. Algo que diz dela, porém diz do mundo, do momento em que ela está vivendo, de todas as questões, né? Daquele contexto e do sofrimento, inclusive, né? Então a gente tem as fases dos artistas assim que você vê mais densa, mais leve, características, enfim. Então foi uma coisa que logo me chamou muito a atenção, né? E me pegou muito cedo. Com 11, 12 anos eu comecei a estudar música
e tinha um contato muito com artes plásticas, por causa da minha mãe também. E aí, aliás, hoje é dia do músico. Hoje é dia de Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos. Que eu deixei para dar os parabéns aqui na live. Claro. Lógico, gente, que isso aqui tava aqui, ó. Tinha já... Tá anotado aqui, gente. A agenda Google dela tinha um... Tá. Não, aqui, você me perdoa essas Imagina, coisas das datas. Né? Eu esqueci o dia do fisioterapeuta também, tá tudo certo. É mesmo. E então, assim, eu acho que já existia um desejo muito forte, né? E eu fui me envolvendo com a música e sempre com essa questão da razão e da emoção. Sempre balançando muito. Sabia que a razão me guiaria para suprir as necessidades de estar no mundo, mas a grande paixão, o que me levava para cima, para o ar, o que me conectava com algo maior era a emoção. E aí eu fui me deixando levar. Né? As pessoas falam muito isso, não fui eu que escolhi, foi tal área que me escolheu. Eu acredito, porque no fim a gente não sabe quem vem primeiro, qual que é a nossa missão aqui, né? Exato. Depois acho que a gente percebe a missão, a gente se conecta ao propósito e as coisas vão acontecendo, né? E isso já vem, acho que desde muito pequeno mesmo, né? A sua questão com cuidar dos outros também veio muito cedo. E aí eu fui, quando eu fui ficando mais velho, né, pré-adolescente, adolescente, eu fui buscando sempre terapias e coisas que, alternativas ou não, mas sempre aberto para tentar olhar para mim. E eu percebia, né, como todo mundo, que as minhas questões influenciavam e a dos outros em mim, né? Todas as questões familiares que só mudam o endereço, né? Sim. E o complemento, se é casa, apartamento... Sério? Né? Mas eu acho que né, do ser humano e foi tudo caminhando. E aí, assim, a música para mim sempre serviu como um parâmetro de autoconhecimento, porque a dedicação sempre foi muito grande, o investimento sempre foi muito grande, e não um investimento material apenas, né? Mas assim, toda a energia que eu coloquei para aprender, para estudar. Comecei a ensinar muito cedo por uma necessidade, que foi ótimo. Né? Então, com 16 anos, eu comecei a dar aula para poder pagar as minhas aulas e foi um processo maravilhoso, porque eu já dei aula para 2.000 pessoas. Eu estava fazendo uma conta, né? Assim, quantas pessoas trabalhando em escola também, com grupos, mas são 30 e tantos anos, né, dando aula, quase 40, olha. E aí... E isso, para mim, foi um aprendizado enorme, porque observar o outro fazia eu me enxergar mais, né? O que era do outro que estava em mim, ou que me incomodava, ou que me motivava, ou que me ajudava. E foi um processo sem parar, assim. Aí vieram os shows, ir para a estrada, viajar, conhecer gente, conhecer muita gente, ter que conviver com pessoas que, quando você está fazendo uma turnê, alguma coisa assim... É como se você tivesse uma família. São as pessoas que você vai dormir, que você acorda, que você toma café, que você vai fazer todo o processo, passagem de som, a entrega que tem no show e tudo mais, né? Então, sempre eu ia dormir, né? Na hora que parava, tá legal, o show foi bom, tudo mais, mas o que representa, o que ficou, né? E acho que tudo foi se desenvolvendo. E aí, quando eu conheci a Lígia, foi super interessante, porque eu não conhecia ela num momento de glamour, né? Porque tem esse negócio meio assim, você tá lá num palco, tocando e tal, com a luz e papapá, né? É besteira. Mas tem isso. Mas quando eu conheci a Lígia, eu conheci ao contrário. Eu tava com muita dor. Eu tava completamente, assim, eu não tinha eu tava desconectado mesmo, assim, né? E foi super interessante, porque a gente se conheceu, ela me tratou, tudo mais, depois a gente se reencontrou e começou o nosso relacionamento. E o que aconteceu para mim, que eu considero um milagre, é que a Lígia ela me ajudou, e me ajuda até hoje, né, a me conectar com a minha essência. E isso fez todo sentido para mim. Porque como que a gente se sente completo no relacionamento? Não é porque o outro faz um monte de coisa, ou a gente faz um monte de coisa, aí faz uma conta. Não, a gente se sente completo, pelo menos no meu entender, quando a gente está com a pessoa e com a nossa essência. Porque é a nossa essência se relacionando com a essência da outra pessoa.
a carcaça é o que é o que faz a gente estar aqui, né? Sim, dá oportunidade só, né? Do movimento que a gente precisa. Então, eu estou falando tudo isso, né? Porque, assim, ao me conectar com a minha essência, eu pude retomar muita coisa da minha vida. Coisas perdidas, eu pude ir montando os pedaços que eram meus e que eu fui perdendo pelo caminho. E que foram ficando. E eu não tomei mais posse disso, porque talvez eu achei que não era nem mais meu, né? E então eu ganhei um presente duplo, além da presença dela, ter essa chance, essa possibilidade de montar todos os pedaços e criar uma versão nova de mim mesmo, para que eu pudesse seguir e ter uma nova família, né? E a partir daí a gente poder trocar muita coisa, que é o que acontece desde quando a gente começou a namorar e tal. Então, nesse processo, a gente sempre conversou muito, né? A gente conversa bastante. Você só não me contou que você ia falar essa parte. Ah, mas isso não pode contar, né? Senão perde a graça. E... Perde a graça, então vou fazer agora. Vou ter que dar uma saída da live. Ui, até bati no negócio aqui. Então, mas aí o que aconteceu? Eu acho que eu fui assim, quando a gente se envolve com alguém de verdade, a gente cria um interesse muito grande por tudo que a pessoa faz. Mas não para agradar, é porque a gente gosta, passa a gostar, né? Então eu fui observando muita coisa, a gente foi sempre trocando muita coisa. Ela é muito parceira, foi em N shows e quis saber como que funcionava, como que era, como que não era. E aí a gente levando o Matheus junto, e as coisas que ela faz eu também tô e tal. E diversas coisas ela me apresentou, ou me reapresentou, só que com outro olhar, que já vinha com esse olhar amoroso, né? Porque aí eu comecei a ver a partir dos olhos dela, né? Aí eu ganho nessa, porque eu vejo com o meu e com o dela. E foi muito rico, sempre muito rico, porque só amplia. E aquela coisa que a nossa cabeça, a nossa mente, é igual quando você compra um celular desses top de linha, e a gente usa, quanto você usa do celular? 30% no máximo. Mas existe o 100% do aparelho, que faz coisas que a gente nem imagina. A mesma coisa na nossa cabeça, né? Que o quanto que a gente tem aqui e que a gente não acessa. E por que a gente não acessa? Qual é o ponto, né, que nos impede? E o que o Theta Healing trouxe para mim foi a ideia das crenças. Que a gente não acessa as coisas por causa das crenças. E as crenças, ali já vai explicar isso bem melhor, mas assim, tem níveis de crença. Então, uma crença pode ser muito antiga. E não é nossa, mas a gente acredita nela. E a gente pode seguir uma vida. Uma vida e envelhecer com aquela crença repetindo, sem se dar conta do que a gente está falando. Porque a gente está repetindo, que a gente não parou para refletir, né? E isso é normal, porque as gerações vão passando as coisas para frente. E acho que essa questão, quando a gente fala autoconhecimento, né? Que é o olhar para dentro, mas a gente nunca tem um dentro que é só nosso. O nosso dentro é todo misturado, né? Eu acho que é um olhar e tentar organizar isso tudo, para a gente poder pegar o nosso melhor ou melhor ainda, pegar o que a gente escolhe. Sim. Que é o melhor para mim, não é o melhor para ela, não é o melhor para você, e assim vai, né? Então, uma das coisas que a Lígia me apresentou, que não vou dizer que ela me apresentou, porque eu acompanhei o processo dessa descoberta, quando a Fernanda falou e tal, foi quando ela descobriu, né, o Theta Healing. E realmente foi assim, teve todo um contexto quando isso aconteceu, na pandemia, teve uma reinvenção da parte dela, do que ela fazia, para como ela passou a fazer e como o Theta Healing entrou. E é isso que ela falou antes, né? Acho que para quem está chegando agora, mas ela estava falando que já existia uma linha de raciocínio, um caminho, um desejo, e o Theta Healing veio como uma chave assim para amarrar tudo, né? E então, quando ela começou a atender com o Theta Healing e começou a ter assim, ela comentava, falava, você não acredita, o que está acontecendo? E foi desenvolvendo e foi tendo mais pacientes e foi estudando mais, falando mais.
E a gente foi comprando livro. E, eu preciso de tal livro. Vamos comprar esse livro aqui, vamos ver tal. Eu não li não, tá? Mas eu dei de presente. E aí chegou um momento em que eu, assim, falei, bom, eu acho que eu quero conhecer mais, né? Então, qual seria o modo de conhecer mais? Mas eu não fui procurar o Theta Healing para ser um terapeuta, né? Mas sim para entender a técnica, para poder acessar essa veia amorosa, né? Então, a escolha é, de novo, é a escolha do amor. E aí foi maravilhoso, porque é uma imersão esse curso. É um momento em que você realmente estabelece uma conexão muito maior. Então vai abrindo pontos em que a gente assim nem imagina que a gente é capaz, sabe? E aí abre. E é fácil, né? Não é que não é ali forceps, não, porque se você se conecta, o instrutor vai conduzindo e tudo vai acontecendo, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer mais a Lígia fazendo o curso, que é uma forma de eu entender um pouco mais do que ela está fazendo na vida dela, né? E para mim foi assim super interessante me dar essa oportunidade. E aí a partir do curso, obviamente, aí eu tenho uma assistência de luxo, né? Porque eu tive as dúvidas. Mas acho que assim, a partir do curso eu comecei a olhar para as coisas de outra forma. Então, a minha relação com os meus alunos, por exemplo, mudou. Porque eu parei de olhar para o aluno só, assim, aquele ser humano que eu tenho um carinho enorme, que eu tenho uma relação e que eu estou desenvolvendo algo técnico, algo... Não, eu comecei a ver um pouquinho mais, já, logo de cara, né? Aí eu pensei, bom, eu não vou ser um terapeuta, mas eu posso usar o Theta Healing para tudo, né? Posso usar para as minhas relações, para ter mais entendimento das coisas e tal. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente... a pergunta é sempre a mesma, né? De onde a gente veio, quem a gente é é pra gente é pro outro, qual que é nosso lugar. E quando a gente acessa, eu acho que tem essas oportunidades de acessar algo mais, que traz respostas, principalmente se tem uma condução, acho que fica tudo mais gostoso, mais claro, mais leve, mais... sabe aquela sensação do caminho no horizonte, assim, sem aquele buracão, assim? Então, acho que é isso. Acho que a minha fala aqui hoje é para trazer o lado do não terapeuta, só da pessoa que está buscando, né, um autoconhecimento. Então, acho que é isso. Aí, montar o curso junto foi uma delícia. Nossa, foi uma super realização. Aí, acho que você vai falar, né, eu não estava preparada para esse pedaço aí, mas tudo bem, tá tranquilo. Tá joia, eu tô me recuperando aqui, né, pessoal? Eu acho que realmente a gente não precisa passar por nada sozinho, né? A gente pode acessar os melhores caminhos estando junto, né? A gente pode ter pessoas que façam essa transformação junto com a gente, né? Que deixem a vida da gente mais leve. E eu sinto desse jeito. Eu sinto que a gente junto consegue acessar muito mais, né? E quando eu falo a gente, é a gente aqui e a gente aqui. Como eu já disse, que vocês estão em tudo, né? Tudo desse valor que tem em todas as coisas que eu tenho feito, que a gente tem feito, né? Então, a gente, quando fala de crenças, o Aquiles estava falando, né, que muitas vezes a gente acredita naquilo e sem parar para olhar, né? E muitas vezes a gente nem sabe que acredita em alguma coisa. No sentido, e não é acreditar no sentido de dizer, legal, eu penso assim, sim, eu também acho. Não é nem nesse sentido. É uma crença, é um programa que roda na cabeça da gente sem que a gente às vezes tenha consciência que roda, né? Então muitas vezes a gente testa uma crença no curso e a gente pensa, né, assim, não, essa aqui não tem nada a ver,
nunca vivenciei isso, não existe isso no meu sistema. E a hora que a gente testa, o corpo responde que sim para aquela determinada crença, né? Então, muitas vezes é surpreendente detectar essas crenças, especialmente as crenças ancestrais e a crença de um povo, que muitas vezes é uma coisa da sociedade em que a gente está inserida, né? Então, acho que tomar consciência das crenças é um grande primeiro passo, né? Quando a gente percebe, traz para o consciente essa crença, a gente tem chance de dizer se escolhe manter ou não, né? Então, acho que é isso que o Aquiles está falando. E tem um processo que eu queria comentar, compartilhar com vocês, é o seguinte: tem duas principais formas da gente lidar com tudo isso que aparece nesse trabalho de autoconhecimento. Uma delas é quando você remove uma crença limitante. Então, você, por diversas vias, você acessa essa crença e percebe que ela não te serve mais, percebe que você não quer mais seguir, né, esse mesmo caminho, e transforma isso dentro do teu sistema. Retira essa crença do teu sistema, colocando outra coisa no lugar, né? A gente não deve nunca deixar esse espaço vazio, porque senão essa parte menos consciente da gente vai trazer de volta, né? Mas uma outra forma é o trabalho de sentimentos. Muitas vezes a gente diz assim: você gostaria de saber como é ser profundamente amado? E a pessoa dá aquela parada e ela percebe que ela não sabe como é se sentir profundamente amado. Então, uma outra forma de potencializar o que a gente tem de melhor é esse trabalho de sentimentos, que é uma das formas de abordar, né? Então, a gente traz a perspectiva e faz a pessoa sentir essa perspectiva, porque sim, é um direito nosso ser amado, amar, ser feliz, ter uma vida abundante, ter prosperidade, ter projetos. E o mundo, o planeta precisa que a gente dê os passos para criar alegria extra. O mundo está precisando que a gente se movimente para criar alegria extra, né? Então, acho que um processo importante da gente entender, né, é o digging, que é um termo para dizer sobre escavação. Então, a gente encontra uma determinada crença, uma determinada justificativa, entre aspas, para que a gente seja daquele determinado jeito, e a gente escava para baixo para tentar entender o porquê real daquilo, o que está por trás de uma crença superficial que aparece, né? Qual é a crença raiz que realmente te mantém naquele determinado padrão? Então, tem uma pergunta que os meus pacientes, se estiverem aqui, eles vão... A Fátima, por exemplo, que é a coisa mais rica desse mundo. A Fátima ri cada vez que eu falo. E o que de pior? Ela tá lá concentrada na onda teta e ela dá aquele sorriso gostoso. Eu falo, o que de pior pode acontecer se tudo der certo? A princípio, a gente olha para a situação e fala assim... Não tem nada de pior que pode acontecer, né? Mas tem algo que mantém a gente, alguma necessidade que mantém a gente num determinado padrão, por isso a gente não alcança algo melhor. Não é por falta de capacidade, não é por falta de dedicação, não é porque não é pra gente, não, é pra cada um de nós. A questão é que se a gente não toma consciência de qual que é a crença que faz com que a gente repita isso e não alcance, a gente não tem chance de mudança. Então, é trazer para a consciência qual é essa crença raiz. Então, esse processo de digging, de escavação para baixo, vai fazer com que a gente tente acessar a crença raiz que limita a gente a alcançar mais prosperidade, mais felicidade,
mais amor e tal. E muitas vezes o que limita é o medo. O medo é uma das principais energias que não deixa a gente subir para essa fonte amorosa que está disponível para a gente o tempo todo, né? Então, a cada vez que a gente se trabalha, o medo diminui, a vergonha diminui, o constrangimento diminui. A gente alcança mais coragem para dar os nossos passos, né? E a gente, quando faz esse processo de autoconhecimento e daí compartilha, troca e também consegue enxergar o pedaço do outro, a gente vê que todo mundo tem as mesmas necessidades, que o que muda é a estratégia que cada um usa, né? Então, no curso de CNV, uma das coisas mais ricas que eu acho que eu aprendi foi exatamente isso, foi entender que todo ser humano tem as mesmas necessidades. O que muda é a estratégia que a pessoa usa. Muitas vezes a gente olha para o outro e fala, nossa, é muito destrambelhada essa forma de agir, né? É a estratégia que está destrambelhada, mas o que está por trás? O que a pessoa, se ela tivesse inteira, como é que ela te diria o que ela precisa, né? Então, ontem a Amanda, outra queridona, falou no Reiki, relembrou, né, uma frase que a gente acaba sempre falando, que o que ainda não é amor é um pedido de amor, né? Então, como é que seria se o amor pudesse falar? Então, outro jeito de pensar, o que o amor faria aqui no meu lugar? Qual seria a resposta que o amor daria, né? Então, às vezes, uma respirada que a gente dá, se puder 3, melhor, 3 respiradas que a gente dá, a gente já consegue, muitas vezes, ter uma perspectiva melhor e dizer algo que vai ser mais produtivo, mais construtivo, melhor para todo mundo, né? Porque a partir do medo, abrem outros tantos sentimentos que são limitantes também, né? E dentro desse processo de escavação que eu falei para baixo, a gente tem a escavação para cima, que é quando a gente está tentando manifestar alguma coisa e a gente diz, bom, e se tudo der certo? O que vai mudar na minha vida? Qual pode ser o prejuízo que eu posso ter, né? Então, eu tenho que tentar encontrar o melhor no pior. Então, o que de bom tem quando tudo dá errado e o contrário. O que de ruim tem quando tudo dá certo. Então, quando eu boto a minha manifestação e digo, eu quero ser instrutora de Theta Healing, eu quero ser Theta Healer, eu quero morar numa casa não sei de que jeito, eu quero comprar um cachorro, ganhar um cachorro, adotar um cachorro, eu quero... enfim, quando a gente coloca aquela manifestação, a gente tem que olhar para o que acontece para a gente chegar lá. Quais são os prejuízos secundários que a gente pode ter ao alcançar essa crença, essa manifestação, né? Então, quais são as crenças que impedem essa subida para a gente chegar nesse lugar, né? E muitas vezes a gente, sem conhecer os sentimentos, a gente não sabe nem nomear, né? Essa é outra coisa que a CNV me ajudou muito, trazer clareza do que é que a gente está sentindo. Então, se eu digo assim pro Aquiles, eu sinto que você falou de um jeito diferente sobre tal coisa. Isso não é sentimento, isso é meu julgamento. Então, a partir do ponto, quando eu tenho clareza de que aqui eu estou julgando, eu estou dizendo como eu enxergo a fala dele. Mas não é como eu sinto. Eu sinto raiva, tristeza, mágoa, frustração, alegria. Não, eu sinto amor, né? Esses são os sentimentos. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de localizar o que a gente está sentindo. A gente sente e não sabe nomear, né? Então, as células todas do nosso corpo vão reagir a essas dificuldades, né? Então, quando a gente fala, por que esse curso chama DNA básico? O que significa? O que tem a ver o DNA, né? Tem a ver que
em cada célula do nosso corpo existe uma energia dessas crenças. E quando a gente altera as crenças e sai de crenças mais limitantes para crenças mais empoderadoras, cada célula do nosso corpo vai reagir a isso. Então a transformação, ela é nessa vibração toda, nesse movimento todo que pode acontecer dentro de cada célula nossa, né? Num caminho de cura, num caminho de acessar mais potência para lidar com aquilo que pode ser difícil, né? Por exemplo, você está com um problema de saúde, você não vai deixar de fazer seu tratamento, não vai mudar absolutamente nada no sentido do tratamento que você precisa fazer, mas a potência que o Theta Healing te faz acessar é o que te dá mais força para lidar com o desafio que você está enfrentando. E com certeza isso ajuda, né? Com certeza isso vai fazer uma grande diferença, porque ninguém precisa estar sozinho. E você não precisa se sentir sozinho tendo uma luz que é um holofote dentro do seu próprio coração. Então, é acessar tudo isso, né? Eu acho que é um caminho muito especial. E falando dos... Você quer falar? Não, só concordando. Falando dos temas do curso, né? O curso trabalha as nossas habilidades intuitivas, os nossos sentidos psíquicos, né? A nossa capacidade de acessar, por exemplo, a nossa intuição e aceitar que muitas vezes a gente é intuitivo e que isso pode ser um grande benefício pra gente, né? Mas tem crenças em cima disso, né? E a gente precisa olhar para essas crenças e entender que muitas vezes são elas que fazem com que a gente não acesse o maior poder intuitivo que a gente pode ter, né? Então a gente fala de ondas cerebrais, como eu falei, né? As ondas principais delta, teta, alfa, beta e gama, diminuindo na ordem, né? Aumentando, aliás, a frequência, né? de movimento dessas partículas, a mudança de crença, planos de existência, que a gente acessa o sétimo plano da existência, né? Que o Theta Healing vai explicar, que é essa energia de amor incondicional, essa energia de criação, essa energia, essa força que cria e recria absolutamente tudo, né? Já que a gente está em movimento o tempo todo. Então tem uma capacidade amorosa nessa criação gigantesca, que muitas vezes a gente também não acessa. A gente trabalha limpeza energética, manifestação e abundância, trabalha como são feitos os atendimentos, as trocas, e enfim, é um conteúdo riquíssimo que traz sempre a perspectiva mais elevada, né? Muitas vezes a gente fala que a gente vai até o quinto plano, onde tem os mestres que são de grande potência, mas muitas vezes aquela ali não é a resposta mais elevada, não é a resposta mais amorosa, porque tem um tanto de ego, né? Então a gente acessa o amor maior que muitas das vezes transformam a nossa vida e é o responsável pelas grandes mudanças. Então não existe o terapeuta curar o paciente, é essa energia do amor que vai curar o paciente, só que essa energia do amor está dentro de cada um, então está dentro do paciente também, né? A gente, como terapeuta, a gente vai ser um fio condutor para que o paciente encontre esse caminho e encontre a potência de transformação dentro dele mesmo, né? E aí a gente, como terapeuta, testemunha isso acontecer, porque para o cérebro não tem grande diferença se você está visualizando, mentalizando alguma coisa ou se aquilo é real mesmo, se aquilo acontecer você está relembrando, né? Então o terapeuta vai fazer esse processo de testemunhar, de visualizar aquilo se concretizando dentro do sistema do outro, sempre com extremo respeito, especialmente a questão da livre escolha, né? Do livre-arbítrio do paciente, querendo ou não acessar. É muito acolhedor, né?
É muito acolhedor, é muito transformador. Não tem julgamento. Isso acho que é uma coisa também que assim, a mim atraiu muito, porque às vezes a gente tem medo, né, de determinados caminhos, porque o julgamento é uma coisa que também é um fantasma na vida de todo mundo, né? E o Theta Healing, ele não... É uma coisa elevada mesmo. O objetivo não é julgar, porque o julgar já é consciente, já não vem de um nível elevado, ele vem do mesmo nível. E no mesmo nível a gente não resolve, né? Já dá a cabeçada ali e não está resolvendo. Então, quando você acessa, acho que a meditação, né, que ela faz parte do processo, para qualquer pessoa. Eu sou ruim com esse negócio de meditar, porque eu ouço o som, eu já me ligo, e eu fico com o pé no chão o tempo todo. Mas para mim, eu sempre senti falta disso, que eu precisava subir, porque com o pé no chão não estava dando, não estava chegando. A gente tem uma capacidade de se enganar enorme, né? Então a gente é capaz de elaborar uma história e uma justificativa que, olha, você tem uma tese em cima disso e que ninguém desfaz, né? Só que a gente sabe, né? A gente sabe dentro da gente que a gente está fazendo isso. Tem hora que a gente não sabe, mas quando não quer, né? E eu acho que a meditação, ela é a rasteira que a gente toma. Quando a gente consegue entrar no clima, né? E entrar nesse plano, a gente está desarmado. Sim. Então, a gente não perde tempo em ficar tentando arrumar subterfúgio. Ai, que preguiça, né? De arrumar justificativa para um negócio que a gente fica não querendo ver, né? Aí que é a chance, porque faz a conexão e a partir daí, com a técnica, com esses escavamentos e outras conexões, né, com o sentimento, aí a gente aumenta a chance. Com certeza. É isso aí. Muito bom. Eu queria comentar que todo esse trabalho das divulgações, aquela página linda, maravilhosa. É nóis. Aquela página linda, maravilhosa, que eu fico apaixonada cada vez que eu clico ali. Foi esse rapaz aqui que fez. Então eu agradeço mesmo, mais uma vez, muito e sempre. Acho que foi tudo pensado junto, foi uma delícia fazer esse processo todo, escolher cada cristal que ia estar na divulgação, por que ia estar, a fonte, o tamanho, se ia estar no meio, se ia estar mais pro cantinho, se ia estar, né? Foi muito Vocês estão gostoso. vendo que eu não fiz nada sozinho, né? Eu sou o que pega o mouse, assim. A gente fez junto, mas sem você seria impossível e você teve um grande trabalho aí. Eu preciso te agradecer. E te agradeço mesmo com muito coração. Eu aceito. Mas é isso, né? Quando a gente vai falar de algo tão amoroso, acho que o processo começou quando você fez o curso, né? Aí muita coisa aconteceu. A tua formação com a criadora da técnica, que foi uma coisa intensa, absurda assim também, foi muito legal. Acho que tudo que a gente foi vivendo. Então, na hora de sentar para elaborar o curso, é bastante trabalho, porque são muitos detalhes. Mas detalhe assim, que você vira a esquina, você acha que você está livre, cai aquele cofre, né? Mas a gente fazendo junto, foi isso que você falou, né, no começo, da leveza, de dividir o peso e de juntar as ideias, né? Sim. O que cada um tem que estar de melhor ali acontecendo, a gente vai filtrando e chegando. E acho que é uma característica desse trabalho que eu faço dos websites e tal, é sempre de tentar ouvir tudo que a pessoa precisa, aí juntar o conhecimento, a parte técnica para realizar que a coisa fique com a cara dela, né? Que represente essa sensação que você fala de olhar e querer olhar de novo, né? Isso aí é uma realização gigante para o trabalho, para a área, né? Mas foi muito lindo assim o processo mesmo e a responsabilidade da Lígia com cada detalhe assim, e tudo é amor, né? Porque você se colocar para revisar 1000 vezes a mesma coisa, não, será que tá bom, será que é isso, não é isso aqui, ó, mas vamos mudar esse negocinho. É muito amor envolvido. Para vocês
né? Na verdade é isso, né? Porque sai pipocando para todo lado, mas eu acho que esse curso vai ser muito especial, porque ele está carregando mais do que só a transmissão da técnica. Ele está carregando a história de uma pessoa com toda a experiência, com toda a vivência, que ela conhece muito de pessoas, uma percepção. Ela já tinha essa percepção muito antes do Theta Healing, mas com o Theta Healing eu acho que assim intensificou, potencializou, expandiu muito, né? A cabeça dela já era bem gorda, mas agora tá cabeção. Nossa, nunca achei que eu fosse ser chamada de cabeção no meio de uma live, gente. No bom sentido, claro, né? Ai, meu Deus. Então, eu acho que é isso. Acho que, o maior prazer em estar aqui, meio intruso na live, né? Não intruso nada. Eu não podia fazer essa live sozinho, gente. Vocês não acham? Né? Não dava. Eu tô sem óculos, eu não consegui ler nada dos comentários aqui. Não sei se alguém fez alguma pergunta, né? Eu também não sei. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se tiver algo que se eu puder compartilhar com vocês, se o Aquiles puder compartilhar com vocês, acho que esse trabalho que ele tá falando dos sites, né? Que o Aquiles, vocês viram que ele é realmente multitalentos, né? E aqui ainda lava uma louça, faz um feijão como ninguém, né? Faz uma faxina, faz e acontece Vamos aí. em geral. Mas esse trabalho, ele realmente consegue traduzir numa página aquilo que você deseja. Então, é meio incrível como você fala, né? Eu falei pra ele, disse, eu queria que fosse uma página que fosse suave, que fosse gostosa de ver, que tivesse um cristal, isso eu estava decidido já. Eu queria um cristal, mas eu queria algo que desse uma sensação assim de leveza mesmo, de suavidade, né? E aí foi inacreditável como as coisas foram se encaixando e a precisão na escolha de cada coisa para traduzir numa página aquilo que eu gostaria. Então, essa é outra coisa que eu indico. E que eu queria que todo mundo tivesse o seu próprio site, assim, tipo, esse aqui me representa, entendeu? Então, pensem sobre isso. Tá aí, fica a dica. Já que eu sou balcão de informações. A mocinha do marketing. E é isso, gente. Eu sei que alguns comentários aqui eu não consegui ler. Deixa eu ver se eu volto aqui. A Dani escreveu uma coisa. Tem umas coisas grandes aí, ó. Vamos dar uma voltada aqui? Vamos. Vocês estão com tempo? Então, né? Tá com tempo. Vou fazer um café. Fazer um café. A Maria Luísa na primeira fila, de banho tomado. Ai, Deus, cadê? Tem um comentário aqui. Os bastidores. Que a gente foi contando as santas indicações. Eu vou seguir dando indicações, gente. Podem me pedir. Desatando os nós da vida. A gente também ama vocês. Ai, meu Deus, coisa linda. Aqui a Dani. Foi muito importante pra mim. Entendi que meus pais me deram aquilo que podiam. Fui pra dentro do útero da minha mãe. Hoje eu a entendo mais. É lindo, né? É lindo demais. A gente trabalha com esse envio de amor pro bebê no ventre, por exemplo. Que é uma dos momentos mais emocionantes, assim, de uma sessão. Quando você volta para esse registro aí, né? Desse momento onde você tá... Antes de você nascer, né? Para essa existência aqui. Permitir o encontro da sua essência. É isso. Pacote completo. Relacionamentos positivos, um dos elementos que mais potencializam o nosso bem-estar. A Estela. Isso aí. Theta Healing ajuda a tomar posse, nos ajuda a tomar posse de nós com muito amor. Gente, é isso. Não sei se tem alguma pergunta aqui. Nem me fale dessa transformação quando a gente olha para o que sempre nos limita e se acha e sempre nos limita e se acha e sempre com uma chuva de amor. Exatamente.
É isso, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Beijo pra você também, Emílio. E aí, Emilhão? Muito gostoso estar aqui. Muito especial esse momento. A gente segue caminhando junto, né? Verdade. É isso aí, gente. Foi uma delícia, foi super bom. E que tenha sido bom para vocês também. O quanto foi pra gente, né? Uma delícia tá Porque aqui. no fim a gente somos todos um, né? Eu sei que essa frase é uma frase bem usada, mas a gente volta nela, porque essa energia de vocês faz com que a gente se mova para mandar a nossa energia e a gente acorda de manhã com esse desejo aí de que a gente consiga espalhar o máximo de energia positiva, ajudar o máximo de pessoas que a gente puder ajudar, ser feliz, realizar nossos sonhos, não atrapalhar ninguém. Vamos nessa. É isso aí. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada por vocês estarem aqui. Uma alegria gigantesca, tá bom? Um beijo imenso. Quem Tchau, quiser gente. participar do curso, me manda mensagem, entra lá no Linktree da bio para ter esse prazer de acessar o site feito por esse homem caprichoso. E vai ser na quinta-feira, tá? Para quem não tá sabendo, começa essa Isso. quinta e quinta e sexta à noite, né? Isso. E sábado e domingo das 9 às 15. Isso. Né? Isso aí. 4 dias de Imersão total. Gabi, um beijo. Ana Maria, um beijo. Super beijo pra vocês. Ju, coisa linda. Lívia, Cats, Maria Luísa, um beijo imenso pra vocês, gente. Boa noite, fiquem com Deus. boa noite. Tchau.